Agora, 1h05, deixa eu falar aqui de uma imagem impressionante. A câmera de segurança que estava num guincho, repara, olha só, ela estava pregada no guincho, né? Ali no para-brisa, provavelmente. E acabou flagrando o momento em que um jovem é atropelado por uma moto quando ele atravessava a rua fora da faixa de pedestres. Esse acidente aconteceu na Avenida Hélio Prates, perto da Feira dos Goianos, lá em Taguatinga. Repara junto comigo, o menino vai... Não dá nem tempo do motociclista parar. Quem vai trazer... Como é que é, editor? O repórter Maicon Leão está no local nesse momento. Maicon, é com você. Exatamente, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Apesar de impressionante essas imagens, felizmente os dois tiveram apenas ferimentos leves. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas felizmente apenas com ferimentos leves. Como você disse, nós estamos bem no local, foi exatamente nesse cruzamento ali, um pouquinho mais à frente. A gente percebe que aqui tem esse primeiro semáforo, que o Rogério Silva está mostrando pra gente, que tem uma faixa de pedestre. E o acidente, Malta, foi poucos metros ali à frente. A gente decidiu posicionar aqui próximo ao semáforo, justamente para mostrar que tinha essa faixa aqui pouco antes, mas que infelizmente essa vítima decidiu atravessar a Avenida Hélio Prates, que a gente vê agora movimentada intensamente, é assim ao longo de todo o dia, fora da faixa de pedestre. O trânsito estava um pouquinho mais lento, como a gente viu nas imagens, por conta do congestionamento, da movimentação das pessoas que agora, nesse fim de ano, aumenta aqui na região da Feira dos Goianos. E aí, nesse momento, esse jovem foi tentar atravessar a pista fora da faixa de pedestre e foi atingido pela moto, que estava ali passando pelo corredor formado entre as duas faixas de carros. Como você disse também, acabou que não deu tempo de parar, ele acabou acertando essa vítima. Os dois acabaram caindo ali, tendo ferimentos leves, foram socorridos, mas felizmente sem nenhuma gravidade. Quem está aqui ao meu lado para trazer mais detalhes desse caso e até tirar algumas dúvidas sobre essa situação é o agente Peixoto do Detran, que vai explicar para a gente. A moto passar ali no corredor, para muitas pessoas, é uma dúvida. Pode, não pode? Quais cuidados esse motociclista precisa ter, Peixoto? Boa tarde. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos. O condutor ele precisa estar muito atento nessa região que é muito movimentada com muitos pedestres. No caso do motociclista, ele pode, quando o trânsito está retido, lento, como era o caso, ele pode sim utilizar o corredor, mas com cuidado e na velocidade próxima à velocidade dos carros, que é uma velocidade mais lenta, né? Enfim, é importante observar ciclistas e pedestres justamente para evitar situações como a de ontem. Peixoto, outro ponto que chama a atenção é que aqui ao longo da Avenida Hélio Prates a gente percebe praticamente toda a esquina tem uma faixa de pedestre, semafórica inclusive, mas mesmo assim, inclusive a gente está vendo ali atrás de você na imagem, as pessoas passam, atravessam a avenida fora da faixa de pedestre. Tem que ajudar também, tem que se precaver cada vez mais, né? Com certeza, o pedestre precisa entender que em caso de acidente ele é a parte mais frágil. Então ele é a primeira pessoa a se preocupar com a sua própria segurança. Então nessa situação é ir a uma faixa com o semáforo, observar o trânsito e fazer a travessia de forma correta e segura e assim evitar acidentes. Hoje em dia a gente vê que até na faixa de pedestre tem acontecido acidente, quem dirá fora dela, né? Você estava comentando que aqui perto tem uma passarela e que mesmo assim as pessoas insistem em passar por baixo também. É bem próximo, tem uma passarela próximo ao cemitério aqui e infelizmente nós tivemos acidentes graves exatamente embaixo dessa passarela. Então o pedestre precisa se preocupar e o condutor observar essas regiões onde nós temos muitos pedestres e assim a gente vai conseguir ter um trânsito mais seguro. Peixoto, essa região aqui principalmente é uma em que os próprios pedestres, os condutores precisam redobrar cuidado, ainda mais nessa época de fim de ano, que a gente vê que o movimento na Feira dos Goianos e até mesmo na região como um todo tem aumentado significativamente. Com certeza, daqui agora até o final do ano o movimento vai ser muito grande de pedestres e de veículos, então todos têm que estar atentos ao trânsito, prudentes, para assim evitar acidentes. Às vezes a gente pensa, nossa, a faixa está lá na frente, mas é um cuidado que precisa tomar, né? É melhor andar um pouquinho mais para atravessar de forma segura do que correr riscos aí e assim poder, no caso de atropelamentos, ter lesões até graves, né? Malta, toda hora que a gente para aqui, a gente vai observando. Até para o Peixoto chegar um pouquinho para o lado, ali atrás o rapaz parado, olhando para a avenida, vendo o movimento.
esperando para ver se vai conseguir atravessar. Não dá nem 100 metros da faixa de pedestre, Malta, que, por sinal, vai fechar o semáforo justamente para que os pedestres possam fazer essa travessia, mas o moço provavelmente vai se arriscar ali no meio dos carros. A gente percebe, já tem até um tempinho que ele olha, vira, agora que está dando uma diminuída no tráfego, talvez ele vai conseguir atravessar, mas assim, a distância é bem pouca da faixa de pedestre, que fica bem ali no cruzamento, no fim do posto, está identificada, está pintada ali no chão, mas mesmo assim as pessoas insistem em fazer essa travessia fora do local. A gente percebe que o movimento é intenso e mesmo assim ele se arrisca ali, ó. Precisou correr para concluir a travessia a poucos metros da faixa, que o semáforo deve fechar em alguns instantes, em que ele poderia atravessar em completa segurança, né, Malta? É isso, Maicon. É importante a gente dizer, como representante do Detran acabou de esclarecer para a gente ao vivo, que sim, o motociclista pode passar pelo corredor quando o trânsito está retido. Mas até por essa imagem que é assustadora, a gente pede para os nossos amigos motociclistas que façam esse uso do corredor de forma mais vagarosa. Olha só. Que realmente, assim, óbvio que foi irresponsabilidade do pedestre, né? A gente tem que entender que ele não pode sair no meio dos carros tentando atravessar a rua. Mas eu fico tentando me colocar no lugar da pessoa, não sei a quantos metros dali estava a primeira faixa de pedestres disponível. Ou seja, agora adianta discutir quem está errado? Não adianta. Ainda bem que nada de mais grave aconteceu, mas fica aí uma cena impressionante para a gente lembrar, especialmente aos motoristas de motos que têm a possibilidade de andar no corredor, que façam isso de uma forma um pouco menos rápida para você conseguir frear a tempo se alguém realmente aparecer do nada na sua frente. Obrigado, Maicon, pelas informações.